Sou a acadêmica Eliana Costa, do Polo Porto Grande, e juntamente com a acadêmica Érica Gomes, iremos aqui destacar alguns pontos pertinentes de um projeto de pesquisa, inovação e extensão. Nessa direção, a estrutura de um projeto de pesquisa se dá por etapas. Nas palavras de Matos 20 e 20, página 60, o projeto é de origem latina e significa lançar-se para frente. Em se tratando de pesquisa, é a antecipação daquilo que se pretende realizar. Assim, para construir uma estrutura de um projeto de pesquisa, busca-se, em primeiro momento, a escolha do tema e a formulação do problema. O tema deve ter base em suas observações e conhecimentos prévios a respeito do assunto. Delimitado o tema, vem a definição do problema, a qual pretende se desenvolver. Porém, segundo Matos 20, página 60, uma pesquisa requer engajamento do pesquisador, tal qual comprometimento e disponibilidade para a sua execução. A autora ainda ressalta que a pesquisa é a construção de um novo saber, um novo conhecimento que auxiliará novos pesquisadores. Deste modo, as etapas que virão a seguir são a introdução, a revisão da literatura, a justificativa, objetivos gerais e específicos, metodologia, cronograma, considerações finais e referência. Nesse contexto, com o propósito de explicar minuciosamente a estrutura de um projeto de pesquisa, inovação e extensão, optamos por apresentar o projeto do nosso TCC, visto que é de suma importância e relevância para a sociedade e para a comunidade acadêmica em geral. Assim, a temática do nosso projeto tem como ponto central a educação de jovens e adultos no contexto da pandemia, com foco nos educando de primeira e segunda etapa da modalidade EJA da Escola Municipal Acre. Como se sabe, as dificuldades encontradas nessa modalidade de ensino já se arrastam por muitas décadas. E embora Freire tenha feito críticas ao método de ensino propondo um currículo adaptado, ainda hoje vê-se muito a aplicação de um ensino tradicional sem que o educando tenha a possibilidade de aprender com mais liberdade, o que muitas vezes vira motivo de desistência por não conseguir adaptar-se. Outro motivo seria a desvalorização e a falta de investimento, quando se trata de alfabetização de jovens, adultos e idosos. Embora tenha seus direitos assegurados na LDB de 96, no inciso 1º do artigo 37, assinala que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas. Porém, é gritante a falta de oportunidade que os adultos vêm enfrentando para poder alfabetizar-se. Alguns acabam por desistir por não conseguir conciliar trabalho e estudo, outros pela falta de segurança e outros por morar longe e não ter um transporte para fazer o translado. Nessa direção, partimos da seguinte problemática, onde constatou-se um alto índice da evasão escolar e que se intensificou com a pandemia da Covid-19, considerando que as tecnologias digitais passaram a ser protagonistas do processo educativo e muitos estudantes dessa modalidade de ensino não têm acesso, seja por falta de recursos ou porque simplesmente não sabem manusear tais equipamentos. Deste modo, surgiu um grande questionamento. Quais os impactos da pandemia da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem dessa modalidade, tendo em vista a necessidade de isolamento social e a utilização do ensino remoto? Diante desse cenário, como se encontra a permanência dos estudantes de EJA? Essa foi a nossa pergunta. Porém, conforme Matos, página 64, a primeira pergunta a ser elaborada no desenvolvimento de um projeto de pesquisa ou qualquer outro trabalho de pesquisa é de suma importância. Sem ela não há pesquisa.
Perceba que, encontrada a problemática do tema em questão, o próximo passo é encontrar os objetivos alinhados ao que se pretende investigar. Pois, segundo Matos, página 64, os objetivos direcionam os caminhos a serem seguidos pelo pesquisador. Deste modo, o objetivo geral deste projeto foi compreender os impactos da pandemia da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem da modalidade EJA, analisando como se encontra a permanência desses estudantes diante desses impactos. E, na sequência, elencamos alguns objetivos específicos que ajudaram a direcionar para respostas contundentes. Devemos ressaltar também que, para formular os objetivos específicos e com o propósito de alcançar o objetivo geral, precisa responder alguns questionamentos, como exemplo, por quê, para quê e para quê. Partindo dessas perguntas, você conseguirá alinhar o seu projeto ao tema abordado. Contudo, segundo a autora Matos, a justificativa deve trazer quais foram os motivos, as razões, as causas, ou seja, aquilo que motivou o pesquisador a realizar a investigação. Nesse sentido, o que motivou na construção desse projeto foi pela experiência escolar de uma das autoras, caso eu, que, embora não tenha frequentado a EJA, concluiu o ensino fundamental por meio do exame de massa, hoje conhecido como ESEJA, e também pelo fato de que, em uma conversa informal com o professor da EJA, constatamos um significativo aumento de evasão dos estudantes nessa modalidade de ensino. Como, por exemplo, o professor relatou que, em uma turma de 18 estudantes, apenas 4 a 7 alunos se mantiveram assíduos. Os demais, por terem dificuldade de acesso às tecnologias utilizadas, deixaram de participar das aulas. Professores da EJA passaram a adotar o trabalho remoto como uma realidade e buscaram encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Já os estudantes tentaram manter-se ativos nos estudos, mesmo com dificuldade de acesso às tecnologias, à internet, por vezes enfrentando problemas de maior amplitude que destacam a vulnerabilidade social ainda muito presente no dia a dia de muitos. Enfim, aqui encerro minha dissertação. Peço à acadêmica Érica Gomes para dar prosseguimento em nosso vídeo-aula com a temática explicando a estrutura de um projeto de pesquisa, inovação e extensão. Muito obrigada. Olá, eu sou a acadêmica Érica Gomes Pereira e vou dar continuidade na nossa apresentação, dando ênfase no referencial teórico, na metodologia e no cronograma. Em relação ao referencial teórico, ele é o momento em que o investigador ele vai trazer todo o estudo já realizado em relação à problemática que está sendo investigada. Conforme a autora Matos 2020, ela ressalta que o pesquisador ele deve realizar um estudo bibliográfico exploratório inicial para ele ter consciência do que realmente ele quer pesquisar, se existem lacunas, se aquela necessidade a qual ele pretende investigar ainda não tem respostas, e o que os autores da área eles já pesquisaram sobre o tema. É de suma importância realizar essa exploração inicial antes mesmo de ter um pré-projeto, de ter o projeto pronto. E com isso, o pesquisador ele já tem um conhecimento prévio em relação ao que vai ser abordado em sua pesquisa. Passando essa fase, nós temos a base teórica, que na verdade ela é a sustentação da pesquisa. É nesse momento que o pesquisador ele vai também embasar toda a sua obra. Conforme Matos 2020, ela ressalta que o referencial teórico ele é um quadro de referências, ou seja, é a base teórica da pesquisa, com seleção dos aspectos relevantes para que a pesquisa ela tenha resultado fora do senso comum. E isso é mais um conceito de referencial teórico dado pela autora. Ela também vem trazer algumas características sucintas em relação a ele, que no caso, ela diz que ele é um texto descritivo, onde devemos evitar emitir opinião própria, é um texto à base de citações de autores renomados e influentes na área, geralmente traz o estado da arte sobre o tema ou assunto e também aborda conceitos e definições relevantes para a pesquisa. Como exemplos, temos o nosso referencial teórico, que foi utilizado em nosso pré-projeto, onde possui como tópicos
a realidade educacional da modalidade da educação de jovens e adultos em tempos de pandemia, a importância e contribuição de Paulo Freire para a EJA, breve histórico da trajetória da EJA no Brasil, currículo da EJA no estado do Amapá, ensino fundamental, o censo da educação básica do ano de 2020 no estado do Amapá, caracterização e historicização da Escola Municipal Acre. E esses tópicos eles estão fundamentados na concepção de Freire 2020, Silva 2017, Barreto 2004, entre outros autores. Após fazer essa análise do referencial teórico, eu vou ressaltar um pouco sobre a metodologia de um pré-projeto. É nessa fase que será especificado como os objetivos eles serão atingidos, os problemas resolvidos, ou seja, pode ser interpretada também como um caminho a ser percorrido durante a realização da pesquisa. Conforme Lakatos e Marconi, a especificação da metodologia da pesquisa ela é a que abrange um maior número de itens, pois ela responde a um só tempo às questões como, com que, onde, quanto e corresponde a alguns componentes. E na busca por essa resposta da metodologia que o pesquisador ele precisa seguir alguns passos, como o Moretti 2022 explica, que ela precisa definir o tipo de estudo, se a pesquisa, no caso, ela é exploratória, se ela é descritiva ou explicativa, sendo que também é permitido usar mais de um. Aqui também vai ser colocado qual abordagem o pesquisador ele vai utilizar, se ela é qualitativa, se é quantitativa ou quali-quantitativa. E também precisa conter os cenários e contextos, que é, no caso, o lugar ou situação em que encontra a pesquisa. Também precisa conter sujeitos ou objetos, que é o foco da investigação, no caso são as pessoas ou coisas. Os procedimentos, que é o que vai ser utilizado para coletar os dados. Também precisa ter os instrumentos de coleta de dados, que é o que será utilizado para analisar toda a informação coletada. Já na nossa pesquisa, que é o exemplo que está sendo utilizado, foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa e dialética. Ela também foi definida como uma pesquisa de natureza básica e também de caráter exploratório. Ela é uma pesquisa de campo do tipo estudo de caso, que o caso estudado foi sobre a realidade educacional da modalidade da educação de jovens e adultos em tempos de pandemia, que foi na Escola Municipal Acre, que está localizada no município de Porto Grande. A nossa pesquisa também ela é considerada descritiva. Na realização do estudo foi utilizado fontes primárias, porque fez o uso de questionário, e fontes secundárias, porque foi por ter analisado alguns documentos. Então, para a coleta de dados, foi utilizado os questionários com algumas questões abertas e fechadas aos participantes da pesquisa. E o local do estudo foi a Escola Municipal Acre, que já foi mencionada, que possuía aproximadamente 47 estudantes da EJA, sendo da primeira e segunda etapa referente a Fundamental 1, que corresponde do primeiro ao quinto ano, e que possuía 9 estudantes, e 38 estudantes na terceira e quarta etapa referente ao Fundamental 2. Como participantes da pesquisa se fizeram parte 2 gestores e 5 professores, também participaram 6 estudantes, sendo 5 da primeira e segunda etapa e um estudante da terceira, e por fim 3 ex-estudantes. Aqui temos o cronograma, onde deve constar alguns pontos referentes a datas e prazos para ajudar nas organizações das atividades, principalmente na entrega do projeto. Aqui de 2002 ele especifica que, como a pesquisa se desenvolve em várias etapas, é necessário fazer a previsão do tempo necessário para se passar de uma fase para outra. Como também determinadas fases são desenvolvidas simultaneamente, é necessário ter indicação de quando isso ocorre. Aqui apresentamos o modelo demonstrado por Gil em sua obra, como elaborar projetos de pesquisas. E aqui também apresentamos o nosso cronograma, que foi utilizado em nosso pré-projeto. E agora nós temos o orçamento. O orçamento, segundo o Gil 2002, ele afirma que para se ter uma estimativa dos gastos, como a pesquisa, convém que seja elaborado um orçamento. Para ser adequado, o orçamento deverá considerar os custos referentes a cada fase da pesquisa, segundo os itens de despesas. Esses itens, por sua vez, podem ser agrupados em 2 grandes categorias: custo de pessoal e custo de material. Aqui temos o orçamento utilizado na nossa pesquisa, consta alguns gastos realizados durante. E por fim, o pré-projeto ele finaliza com as referências. Aqui temos uma pequena demonstração da nossa referência utilizada no nosso projeto. E então essa foi a nossa apresentação da estrutura de um projeto de pesquisa. Esse projeto ele possui um diferencial muito importante, pois ele não está só inserido em um contexto atual, mas também ele aborda o olhar de cada um dos envolvidos na investigação, para que assim a gente conseguisse chegar a um resultado. Esse projeto ele também contribui para que seja feita mais
uma reflexão sobre o tema que está em destaque, né? Visto que com a pandemia da Covid-19, ela ocasionou no fechamento presencial das escolas e muitas pessoas pararam com sua rotina. Isso ocasionou diversas dificuldades para a educação, e foi nesse momento que buscaram refletir sobre a situação, sobre o que iriam enfrentar futuramente. E diante disso, muitos estudantes e professores eles acabaram ficando perdidos em relação ao que fazer, como realizar as atividades. E nisso tivemos esse destaque especial para eles, já que muitos alunos não têm todo o acesso à tecnologia ou não sabem utilizar, como ocorre com algumas pessoas já de idade, e que são diferentes de alguns jovens que já sabem lidar com isso. Com tudo que foi escrito no nosso pré-projeto de pesquisa, nós conseguimos usufruir de tudo no nosso TCC, na qual conseguimos alcançar todos os nossos objetivos. Portanto, quando a gente fala em fazer uma investigação, é necessário buscar uma forma de que essa pesquisa ela seja capaz de auxiliar outras, desenvolver métodos capazes de mudar tal problema ou também resolver esses problemas.